Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje no Rock the Future, um podcast destinado a falar sobre as coisas que vão abalar o futuro. Hoje a gente está com o César Taunion aqui. Ele é um profissional estudioso de tecnologia da informação desde o fim da década de 70. Tem uma formação bastante diversificada de economia e ciência da computação. Escreve bastante no LinkedIn sobre as pautas de tecnologia e de futuro. Mas o que me chama a atenção muito é justamente o assunto que a gente vai falar aqui hoje, que é a inteligência artificial, ética e tendências de futuro para essa tecnologia. Bem-vindo, César. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, muito legal estar aqui, Márcia, Cris. Vai ser muito interessante esse nosso bate-papo. Vamos conversar aqui como se estivéssemos tomando um chopinho à noite aqui em Ipanema. Eu estou no Rio de Janeiro, no Botequim. Perfeito, perfeito. César, se você quiser contar um pouquinho para a gente já de início, o que fazem a Companhia Técnica e a CIA Técnica e a Recrutae? Sim, e como é que você veio parar nessa aí? Tá. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva, então, né? Quer dizer, a primeira fase da minha carreira profissional foi no mundo corporativo. A última foi IBM, estava como diretor de novas tecnologias, anteriormente na consultoria PwC, e eu entrei na IBM quando a IBM comprou a PwC, e antes tinha trabalhado em outras grandes multinacionais. E aí, em 2013, eu senti que as mudanças estavam acontecendo de forma tão rápida, que aí antecipei a aposentadoria oficial e mergulhei nesse ecossistema que, para mim, está sendo muito gratificante. Que hoje eu estou na academia, por exemplo, na Dom Cabral, sempre falando com executivos, transformação digital ou jornada digital, inteligência artificial e assim por diante. Estou no conselho de inovação de diversas empresas e também como mentor e investidor em várias startups, além de apoiar algumas iniciativas como o programa FINEP Startup, da Embrap e assim por diante. E, ultimamente, eu estou mais concentrado em algumas startups, dos quais uma não é mais uma startup, já tem algum tempo, que é a Companhia Técnica, uma empresa que eu faço parte do conselho. Entrei há uns 3 anos atrás, a convite, fiquei 1 ano e meio mais na operação, depois voltei para o conselho, porque tenho mais saco de ficar ali na operação do dia a dia. A empresa cresceu bastante, ela desenvolve sistemas, ela tem consultoria, cresceu 100% nesses 2 últimos anos, 100% ao ano, operação nos Estados Unidos e agora também no Canadá. A empresa está num crescimento muito grande. E a outra é uma startup que lida com recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia. Eu entrei no conselho de uma empresa de recrutamento de executivos, a Find, e nas discussões que nós tivemos, sentimos que havia necessidade de criar um spin-off, foi exatamente essa startup, para facilitar e acelerar o processo de seleção e recrutamento de pessoas desenvolvedoras ou infraestrutura, inicialmente júnior e pleno, que é uma rotatividade muito grande e um volume muito grande. E o modelo tradicional de você contratar uma consultoria de recrutamento, pagar vários salários, não cola nesse modelo. Então, nós usamos bastante tecnologia, mas não para substituir o ser humano, mas para acelerar o processo. A entrevista com a pessoa, olho no olho, isso é fundamental. Você tem uma parte, digamos, menor dos processos, aquela entrevista básica, você tem isso, você tem aquilo, que a máquina pode fazer e fazer um filtro inicial, mas o restante é olho no olho. Né? Não tem como você colocar isso em tecnologia. Então, é por isso que eu cheguei aí na Recrutae, na Companhia Técnica. Perfeito, legal. O que a inteligência artificial faz de surpreendente hoje? E ela é inteligente mesmo? Inteligência artificial, o pessoal está muito entusiasmado com isso, né? Mas nós não estamos falando de coisas muito recentes. A coisa já tem bastante tempo. O próprio termo apareceu em 1956. E quando a gente fala em aprendizado de máquina, a primeira vez que saiu num paper científico a linguagem machine learning foi em 1959, até da IBM, né? Um relatório da IBM Research na época. Mas meu primeiro contato com isso foi no final da década de 80. Na época, embora já se conhecesse, né, a gente falava de aprendizado de máquina, mas você tinha restrições de poder computacional e dados. No final da década de 80, a gente não tinha nem internet, quer dizer, então, muito poucos dados digitais. Então, qual era a outra solução? Já que era inviável você trabalhar com redes neurais, era trabalhar com
a velha, tradicional hoje, né? Que na época era super moderna, a programação simbólica. E aí teve um projeto interessante no grande banco que eu participei, conduzi o projeto, que era ambiciosamente tentar, era um sistema especialista, tentar simular o processo de decisão de um analista de crédito, para acelerar o processo de crédito e talvez até substituir algumas tarefas por essa, digamos, esse bot virtual. Não era aprendizado de máquina, então você tinha que pegar o conhecimento do especialista e colocar em código mesmo, if, then else, uma árvore de decisão. E foi muito interessante que deu para mostrar o potencial e as limitações. Por exemplo, o que estava no manual do analista de crédito, aprovações básicas, você consegue colocar em código. Está ali. Se acontecer isso, salário é isso, tem débito, já fez empréstimo, if alguma coisa. Agora, quando o analista de crédito, aquele que toma a decisão, aquele que tem experiência, ele toma muitas vezes a decisão baseada em características que você não consegue colocar na máquina. Por exemplo, olha, eu gostei da conversa do Cris. Olhei o olhar dele e falei, não, eu vou fazer um empréstimo para ele. Como é que eu coloco isso em código? If olhar do Cris. Não tem como. Então, nós chegamos à conclusão que, sim, era possível fazer algumas coisas, chegamos ao nível de competência de um estagiário medíocre, mas mostrou que poderia fazer umas coisas interessantes. Obviamente, como resultado para o negócio não foi bom, nós entramos, como todo mundo entrou, no novo inverno da inteligência artificial, né? A gente passa por altos e baixos. E agora, na década de 2010, é que realmente começamos a ver um ressurgimento. E é interessante que, quando a gente vê esse ressurgimento, a gente repete muitas coisas, né? Você tem, eu acho que o ciclo de adoção de uma tecnologia, ele é bem desenhado até pelo Gartner, são uma curva. É interessante que você vê, são duas curvas. Primeiro, você tem uma curva em formato de sino e depois uma curva em formato de S. Quando você toma a decisão, basicamente, você leva, simplificando, duas variáveis em consideração. O lado emocional, o entusiasmo ou frustração, e o outro é informação. No lançamento de uma tecnologia, no início, é aquela curva em cima, é por emoção. Parece que o negócio é fantástico, eu vou curar o câncer, eu vou curar a fome no mundo, a paz mundial, a tecnologia vai resolver tudo. Aí depois você atinge aquele ápice, você vê na frustração, né? Despenca, porque a tecnologia talvez não esteja madura, você superestimou a potencialidade dela naquele momento, as coisas talvez sejam muito mais difíceis do que você tinha pensado, aí você mergulha no vale da desilusão, e aí entra a segunda curva, que é exatamente a racionalidade. E aí as coisas começam a acontecer. Eu já sei aonde aplicar a tecnologia, já sei as dificuldades e começo a, de alguma forma, disseminar. E uma outra variável que você pode olhar aí é quando aparece na mídia em eventos e quando está em uso. Quando está na mídia em eventos, ninguém está usando, que é notícia. Quando passa a ser usado, some da mídia, some dos eventos. Então, é outro sinal para você ver a maturidade da tecnologia. Está todo mundo falando na tecnologia? Tá, ninguém está usando. Você está usando porcamente. Se ninguém mais está falando... em metaverso estão tristes agora. É muito papo, é muito papo. Então, nós estamos agora entrando nessa outra fase da inteligência artificial. Vamos falar de aprendizado de máquina e deep learning, níveis de profundidade da rede neural, onde nós acho que já estamos aprendendo a não mais superestimá-lo. Sabemos, não é para desistir do deep learning, tem muita coisa para fazer, mas aí entramos naquilo que você perguntou. A inteligência artificial é inteligente? Não, não é. A inteligência artificial, ela apenas aparenta ser inteligente, mas ela não é inteligente. Porque, no fundo, nós estamos falando de um algoritmo que é um conjunto de fórmulas matemáticas. Por mais sofisticado seja a fórmula matemática, ele pode dar uma impressão que está respondendo com inteligência, pode criar uma frase que faz até sentido, mas ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Então, quando o Watson, por exemplo, ganhou o Jeopardy, ele não saiu para comemorar com os amigos. Primeiro que ele não sabe o que é ganhar, o que é vitória. Depois, que porra é essa de Jeopardy? Quando o AlphaGo venceu o jogo Go, tá bem, que diabo é isso aí, né?
Então, é um algoritmo. Você desligou, acabou. Então, não tem inteligência nesse processo. Não inteligência como nós... tem várias definições de inteligência, mas como a gente imagina, próximo do nosso... do humano, nossa maneira de pensar, né? Então, o próprio nome redes neurais diz que a gente está simulando as redes neurais. Não, eu ia fazer essa pergunta agora. Se ainda se pensa a tecnologia como uma emulação do cérebro, que é uma coisa da qual a gente também tem pouquíssimo conhecimento, né? A gente tem umas pistas de como funciona, mas tem muita coisa a desvendar. Ou se a galera já abandonou isso e já entendeu um pouco que é realmente uma série de fórmulas matemáticas que está potencializada por duas coisas que você falou que agora estão disponíveis, né? Que são dados, que a gente não tinha, e agora a gente tem uma quantidade imensa de dados gerados por vontade da população, né? Os vídeos do YouTube, os textos, as publicações, e de outro lado, uma capacidade computacional que vem aumentando muito rapidamente, que chega ali na beirada de uma outra tecnologia esquisita, que é o quântico, né? Que também está ali, né? Ainda está na notícia, mas já começa a baixar para a curva de uso. Já abandonaram a ideia de copiar o cérebro ou continua todo mundo assim ainda? Olha, nós estamos aí... Antigamente a gente falava muito da lógica fuzzy, né? Então, meio nevoado, meio confuso. Enfim. Eu diria que nós estamos em vários graus de maturidade. Tem já profissionais, não vamos falar de pesquisadores e cientistas que realmente estão muito conscientes do que estão fazendo. Mas, embora tenha alguns que sejam muito empolgados pela sua própria obra e se entusiasmem demais. Mas faz parte do processo, né, de trabalho científico, pesquisa. Mas eu acho que nós já estamos nos conscientizando disso, embora ainda tenha uma grande parte da sociedade que ainda olha a inteligência artificial como algo mágico, que alguém vai chegar e resolver as coisas assim por magia. Mesmo há pouco tempo atrás, eu me lembro, nós estamos em 2022, vamos pegar aí 4, 5 anos atrás, me lembro que eu participo de vários pitches de startups, teve uma das pitches que me chamou a atenção, até hoje eu não esqueci. A ideia era boa, mas o apresentador, que era o fundador da startup, ainda na fase bem inicial, né, bem embrionária, ele definiu claramente o problema, definiu a solução e no meio ele desenhou uma nuvem, colocou IA, né, inteligência artificial. Falei, pô, legal como você vai essa solução. Como é que você chega a ela a partir desse problema? Não, a IA resolve. Sim, mas como? Não, eu jogo para a IA e a IA resolve. Olha, senta aí que eu vou explicar um pouquinho, não vai ser tão fácil assim, não. A IA não resolve. Me lembra um pouco aquela coisa de Deus ex machina. Se não tem nenhuma solução, a gente não soluciona, não explica. É Harry Potter, com a sua varinha mágica, pronto. Não vai acontecer, não é assim, né? Então, eu vejo com um certo otimismo as notícias negativas que a gente vê, fracasso nisso, problemas ali, que isso é uma conscientização da realidade. Pô, olha, espera aí, isso aqui não é mágica, isso aqui realmente tem limitação, isso aqui é uma ferramenta. Inteligência artificial é uma ferramenta, como outras ferramentas computacionais. São algoritmos sofisticados, mas no fundo, se a gente abrir lá, o que tem lá? Regressão linear, o básico. Então, em alguns casos, vários if-else ainda, né? Sim, muitas vezes você tem que juntar as duas coisas. Então, não é mágica nenhuma. E a inteligência está em quem constrói os algoritmos, e não no algoritmo. Então, eu acho que nós já estamos aprendendo a realidade. Eu acho que o choque de realidade é legal. Ô César, já que você falou aí nessa coisa, né, do especialista em tecnologia, da pessoa de tecnologia ser quase hoje considerado um mago, né? Ou pelo menos as pessoas estão vendo assim. E eu que sou aqui de Brasília, a gente, né, e eu vi você fazer essa leitura histórica aí da evolução da inteligência artificial, e a gente vê como evoluiu, por exemplo, com as aplicações práticas que a gente vê, né? Então, você vê, por exemplo, valor construído de fato, por exemplo, quando o Tribunal Superior aqui coloca lá um robozinho para identificar padrões nos julgados e ajudar lá o ministro, o juiz, o desembargador a dar mais coerência, consistência nas suas decisões, porque é tanto julgado que muitas vezes ele se
perdiam, aí tinha que fazer uma pesquisa que era humana, meio precária, e isso ajuda muito. O pessoal de controle aqui também, por exemplo, identifica padrões de, digamos assim, alertas, né, de desvios em licitações, em atas de preço, então isso facilita muito o trabalho do controle. Então a gente está vendo aí várias aplicações muito legais. Agora, ao mesmo tempo, eu sinto uma certa tensão, e eu sei que você atua muito nessa área, assim, uma certa tensão entre, digamos assim, os profissionais comuns, não tecnólogos, e os tecnologistas, né, os tecnólogos. E, ao mesmo tempo, eu sei que você tem aí todo um trabalho, né, de, digamos assim, de democratização do acesso à tecnologia. Já vi alguns escritos seus nesse sentido. Você acha, então, que nós podemos, todo mundo, no final das contas, tem que ter aí tem que ter uma abinha de programador? Isso faz parte aí de um processo de capacitação, assim, talvez permanente para o, digamos assim, profissional geral do século XXI? Você falou algumas coisas interessantes aí. A inteligência artificial, os sistemas de inteligência artificial, eles são ótimos nisso que você falou, reconhecimento de padrões. Seja uma imagem, seja um texto. É uma ferramenta ótima para isso. Aplicada em reconhecimento de padrão, sim. As outras atividades nossas, cerebrais, são outras que é difícil você colocar, e pelo menos eu não vejo a curto prazo. Então, é uma ferramenta excelente, e esse é o caminho, usar em reconhecimento de padrões, sejam textos, imagens, fotos. O que eu vejo é o seguinte, nós estamos numa sociedade onde o digital faz parte do nosso dia a dia, como energia elétrica. Nós temos tecnologias transformadoras, tecnologias que mudam a sociedade, né, e moldam a sociedade. A sociedade industrial que está aqui, ela foi construída em cima de eletricidade, motor a combustão interna. Isso permitiu a criação de cidades, prédios. Imagina você subir 20 andares a pé. Elevador, vai ter uma caldeira lá embaixo. Energia elétrica. Motor para se deslocar para lá e para cá nos automóveis. E a sociedade digital, basicamente, a computação, a internet, e o que a gente pode fazer com a internet. E algoritmo e inteligência artificial ajudam muito nesse processo, resolvendo e nos ajudando em tarefas que são robotizáveis. Reconhecimento padrão é complicado, às vezes, para a gente, perde-se muito tempo, mas é uma tarefa robotizada. Eu posso levar 2 horas para reconhecer uns caracteres numa página e a máquina leva milissegundos, mas é a mesma tarefa, não é reconhecer padrão, só que ela faz milhões de vezes mais rápido. Agora, empatia, essas coisas, absolutamente não. Isso é humano. Bom, então, nesse mundo digital, eu tenho que ter uma visão do mundo digital, até porque muitas das tarefas, dos trabalhos, das profissões, começam a ter essa parte, e toda vez que nós falamos de uma profissão, qualquer que seja ela, nós temos muitas atividades que são robotizadas, seja um advogado, seja um médico. Essas tarefas, a máquina pode fazer. O médico tem que olhar imagens, a máquina pode ajudar nesse processo. Um advogado tem que olhar a jurisprudência, verificar padrões entre um processo e outro. A máquina faz isso. As outras atividades de reconhecimento, digamos, empatia, essas coisas não, né? A decisão não. O que vai acontecer? Eu vou colocar na máquina, eu tenho a possibilidade de colocar na máquina tarefas robotizadas para dar mais condição para o ser humano fazer tarefas mais humanas. A questão é, as pessoas estão preparadas para se dedicarem a esse lado mais criativo? Se grande parte das tarefas e grande parte da formação ainda está focada na sociedade industrial, até a entrada no vestibular, vamos falar, você vai no Enem, o Enem não é para você entender física, mas é responder, que é melhor responder C quando a pergunta é desse tipo e D quando a pergunta é do outro tipo. Eu não sei por que eu estou respondendo, mas o professor me disse que a minha chance seria maior de responder D. Ora, eu não estou formando um profissional para esse mundo, estou formando um profissional para a sociedade anterior. Eu acho que nós temos que rever isso e fazer com que nós tenhamos intimidade com o mundo digital. Não ser algo mágico, que meu mundo digital é o Facebook, o WhatsApp. Não, é entender um pouco mais. Não é escrever código, mas entender um pouco mais de lógica, entender um pouco mais de base matemática. Acho isso essencial para a gente estar preparado para um mundo onde a tecnologia digital é uma tecnologia transformadora. E essa é uma barreira que nós temos. Acho que é uma grande dificuldade. Eu acho que você falou uma coisa sensacional no começo, que é assim,
As tecnologias transformadoras, elas existem, e na medida que a gente se acostuma com elas, elas ficam invisíveis. Você não pensa em eletricidade o tempo todo até ela faltar, né? E a gente se acostuma e se molda em relação a isso. E talvez a estranheza do digital seja a novidade mesmo, mas daqui a pouco isso vai estar tão entrelaçado que não vai ter como fugir. A outra coisa bacana foi nós fomos criados para processos que são repetitivos. A partir do momento que alguém nos substitui ou nos assiste para isso, onde é que está o humano em mim, né? Porque tem gente que faz muito processo repetitivo com gosto, né? Eu gosto de repetir esse padrão, né? E aí é um desafio, acho que quase humanitário mesmo, né? De o que eu vou encontrar de humano em mim que tenha valor numa sociedade do futuro, uma vez que tudo que eu faço automatizadamente vai sumir, né? Exato. Acho que se o seu trabalho pode ser substituído por um robô, você merece ser substituído pelo robô, infelizmente, porque é um trabalho repetitivo que a máquina vai fazer melhor. E merece dos dois lados, né? Merece porque também é merecido que você se livre desse... Exatamente. Agora, o fato eu preciso ser criativo, ter flexibilidade, adaptabilidade. São as coisas que a máquina hoje tem. A máquina não é flexível, a máquina não é adaptável. Hoje, quando você trabalha com sistema de inteligência artificial, e hoje o paradigma básico é trabalhar com machine learning, no fundo você treina, entre aspas, né? Porque a gente fala treinar como se estivesse treinando, adestrando um cachorro ou uma pessoa aprendendo. Não é absolutamente, não é nada disso, mas é, de alguma forma, ponderar um monte de dados para ele reconhecer padrões naquele monte de dados, e quando chegar algum dado parecido com aqueles padrões, ele diz, olha, isso aqui parece com esse conjunto de padrões, é isso, parece com esse outro padrão, é aquilo. É só isso que faz, quer dizer, então não tem criatividade nesse processo. Sim. Então, eu tenho que me preocupar que, se eu estou fazendo o que a máquina faz muito mais. Quando o Garry Kasparov, em 1997, perdeu para o Deep Blue, o Deep Blue, alguns chamam de inteligência artificial, mas ali não, basicamente era... O xadrez é limitado, né? Você tem uma computação massiva. Ele fazia 200 milhões de jogadas à frente por segundo. Então, é humanamente impossível, né, você fazer isso. E ganhou alguns, perdeu outros. Quer dizer, mesmo assim, o Kasparov ganhou algumas jogadas. Né? Não foi de zero, não. Foi assim, tipo 4-2, 5-2. Né? Mas mostra o seguinte, que talvez a combinação ideal seja máquina fazendo coisa de máquina e humano fazendo coisa de humano. Agora, eu tenho que rever todo o nosso processo de aprendizado, nosso modelo mental, para nós nos dedicarmos a coisas humanas. Isso começa lá atrás no sistema educacional. Eu tenho que reformular muita coisa. Do meu ponto de vista, é que o nosso sistema educacional ele foi montado, que ele tem hoje, para formar profissionais para a sociedade industrial, para trabalhar em fábrica. Você começa desde pequenininho, pega a criança, cheio de criatividade, cheio de imaginação, já começa a castrar o pensamento. Ficar todo mundo na mesma sala, fazendo as mesmas coisas. Isso, tem casos isolados de algumas escolas aqui e ali, mas a grande maioria repete isso. Vai para o primeiro grau, segundo grau, no ensino médio, assim, e vai para a faculdade. Até os trabalhos de conclusão de curso, ainda muitos deles exigem que o trabalho seja só citando autores existentes. Quer dizer, eu não posso ser criativo. Não, você fez uma coisa e não citou ninguém. Não, eu não quero citar ninguém, eu estou inventando algo, criando algo. Zero. Você não pode, você tem que ficar pensando ali direitinho. Olha como é que é uma fábrica. Chega a matéria-prima, você transforma em algo que está ali fazendo a mesma coisa. E quando está fora, né, deu problema de qualidade, você vai, desmonta e volta. É expulsar o aluno e botar em outro colégio. Então, nós emulamos no processo educacional o processo industrial. Não é o processo que nós precisamos para a sociedade digital, que exige flexibilidade, adaptabilidade. E eu começo a focar tanto na especialização que eu não tenho adaptabilidade. Eu sou médico, do qual eu sou um ortopedista de joelho esquerdo. Eu estou com dor no cotovelo. Não é minha área. Cadê a adaptabilidade? Cadê a flexibilidade? E aí tem uma coisa, tem uma citação que eu li agora há pouco, que assim, que agora eu não vou lembrar ela certinho, mas ela dizia que tudo que você analisa de forma recortada, né? Se você separa, pega um sujeito, corta ele em 3 frentes, uma para falar do estudo, outra para falar
do jeito que ele lida com a família, outra para falar com a religião, você acaba perdendo a visão total do sujeito, né? E quando a gente especializa demais, a gente acaba perdendo essa capacidade total de articular, de entender que talvez o joelho direito, do joelho esquerdo, esteja doendo porque ele está pisando errado com o pé direito, né? Exato. E aí você desconecta todas as informações de uma forma que nunca mais você consegue compor o todo. Vou deixar o Cris perguntar, que eu sou tagarela. E Márcio, antes do Cris, Márcio, eu queria só emendar, desculpe, você falou um negócio muito interessante, mas repara que durante muito tempo ainda vemos isso, ainda vemos, né? Embora muito tempo tenha sido padrão, essa desconexão no trabalho mesmo. Você chega no trabalho, falava-se muito isso. Problemas pessoais você vê em casa, aqui é trabalho. Como? Meu filho está doente, minha esposa está doente, como é que eu vou me desconectar? Então, com tecnologias digitais, eu fico conectado. Então, já não dá mais para você desconectar. Então, uma vez eu estava tendo uma aula com uma turma de executivos e eles tiveram o seguinte, uma indústria de mineração tiveram um acidente. Um acidente que aconteceu porque a pessoa estava no celular, e aí, sei lá, o que houve, um trator, alguma coisa aí há muito tempo atrás, não me lembro, 5 ou 6 anos. E a decisão dele foi proibir o celular. Não é isso, porque aquele profissional que está com um parente doente, a mulher, o filho, está preocupado, vai ter provavelmente distração pensando naquilo e vai provocar o acidente, embora não esteja com o celular. Deixa o celular. Agora, mostra para ele, eduque para saber usar a ferramenta na hora certa. Se eu estou operando uma máquina, não é hora de usar o celular. Mas se eu não estou operando a máquina, deixa eu me conectar com minha família para ver como é que meu filho está. E não ficar o dia inteiro sem conectar. Então, essa desconexão entre as várias fases da nossa vida não pode existir. Nós somos um só. Seja onde a gente estiver. Ô César, inclusive eu estou deixando a Márcia falar mais hoje, porque ela está 2 episódios sem participar, ela está acumulada, viu? Então eu estou deixando ela solta aí hoje. Você tem direito, tá, Márcia? Mas eu estou me segurando aqui, porque... Você vai me dar livre possibilidade, você está ferrado, você não vai falar mais nada. Vai só a minha ansiedade aqui, com tanta coisa legal que o César está falando, que eu também não estou conseguindo segurar. Mas, por exemplo, César, eu acho que a gente, então, está vendo o seguinte, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, uma geração da turma que está em meio de carreira, 40, 50, que ainda vai trabalhar muitos anos. E aí eu vou me basear muito aqui na área pública que eu conheço. Então, é uma turma que, em muitos casos, está acostumada a fazer trabalhos repetitivos. E hoje se fala muito em inovação. Todo mundo fala que quer inovação, que tem que fazer inovação, mas na prática ninguém faz, poucos fazem. Acaba repetindo os velhos padrões fabris aí, como você disse, né, que veio lá do nosso processo educativo. Então, essa turma aí, que é muito bem posicionada, né, na sociedade, ela está com dificuldade de fazer essa transição, de aprender, o cérebro também está meio bloqueado para aprender coisas novas, por exemplo, aprender a ser um bom treinador, entre aspas, de robô, né, para tirar... Eu treino meus alunos assim, falo, olha, você agora, em vez de executar algumas tarefas, você vai treinar algoritmos para fazer essas tarefas, tá? Tem que aprender a fazer isso, mas demora um tempo, depois que você pegar, a sua vida vai melhorar para caramba. Você vai ser muito feliz. E por outro, tem a turma também jovem, César, né? Que está nesse processo fabril. Eu vejo, por exemplo, dos meus filhos, os filhos da Márcia, que entrou e continua no processo, né? Conteudista de escola e etc. Às vezes eu fico pensando, poxa, será que não é melhor tirar logo o meu filho desse processo, colocar ele em outro processo educativo, né? E esse dia eu estava vendo o professor Nicoleles falando que ele criou lá uma escola só de ciência. Não tem aula nenhuma. Os meninos vão só para fazer experimento. Mas depois que sai da escola tradicional, tipo à tarde, né? Eu fiquei doido para botar o meu filho numa escola dessa. Então, considerando, o jovem também está ainda nesse processo. Os velhos, entre aspas, né? Estão ainda com essa dificuldade de fazer a transição. A tecnologia está pujante, rápida, resolvendo o problema, agregando valor, economizando custo. E ainda vem a computação quântica. Não tem um choque aí, você não vê um choque, esse choque aí, essa tensão,
esse impasse que nós estamos vivendo, e aí essa, então, mentalidade ainda presa a esse processo do século XX, não pode, então, atrasar ou gerar um processo de reação a essas inovações tecnológicas? Como é que você vê tudo isso aí? Você falou muita coisa interessante e tem muito disso aí que eu acho que, embora não tenha como dizer, né, a minha bola de cristal não funciona, geralmente da tela azul, mas nós estamos vivendo sim uma crise, porque, repara, nós estamos com uma evolução tecnológica muito rápida, cada dia vem uma coisa nova. Mesmo quem está na área de tecnologia, você pega aquelas publicações de final do ano, tendências do ano que vem, pô, você olha um monte de coisa, muitas desaparecem, mas são tantas coisas que você não sabe nem para onde olhar, para onde eu começo. Muita distração, mas como é que você consegue saber o que é distração e o que não é? Então, tem que ter tempo, às vezes você não tem tempo. Você vê esse descompasso do aprendizado, assim, ainda jovens, crianças aprendendo daquela forma, da forma tradicional. Profissionais, vamos pegar um exemplo, eu estou como conselheiro da AMB, Associação Médica Brasileira, a gente tem discutido várias questões ligadas à profissão médica. Como é que vai ser um médico onde o digital faz parte? Então, você tem uma série de desafios de tornar esse médico mais fluente digitalmente. Não é ficar escrevendo código de programação, sou um expert em Python, não é isso, mas como é que eu, além de usar o estetoscópio, como é que eu uso tecnologias? Então, são certas disciplinas que ele tem que aprender, usar tecnologia, estatística, para ter visão melhor para tomar suas próprias decisões. Que a máquina pode ajudá-lo em muitas coisas se ele souber usar e até ter confiança. Eu tenho que ter uma certa fluência digital para saber se esses resultados que o algoritmo está me dando fazem sentido ou não. A decisão tem que ser minha. Então, nós temos essa questão. Ao mesmo tempo, nós vemos que o desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial fica concentrado em quem tem muito dinheiro e acaba atraindo capital intelectual. Então, você olhar, são poucos países e poucas empresas desses poucos países. Vamos pegar o exemplo das Big Techs americanas e as Big Techs chinesas, onde, basicamente, o capital intelectual está lá. E aí as propostas que vêm, vou criar um algoritmo extremamente sofisticado, como a gente vê hoje, que a gente chama de foundations, onde você tem lá, vou falar os nomes aí, GPT-3 e outros, onde você, a partir dele, ou em cima dele, você escreve soluções. Quer dizer, então, a minha solução de inteligência artificial vai ser baseada numa solução criada por uma Big Tech, do qual não tem a mínima ideia o que faz, como foi treinada. Eu acho uma dependência muito grande. Então, a gente começa a criar um gap digital entre os que têm conhecimento e dinheiro para investir em novas tecnologias, você falou computação quântica, inteligência artificial, assim por diante, e os que não têm. Então, o que acontece? Os cérebros vão para onde tem condição. A gente vê uma fuga de cérebros acontecendo, que aumenta o gap. E como nós estamos falando de tecnologia digital e a velocidade ou aceleração da evolução é muito rápida, então, quando eu dou um passo, um país mais avançado deu 2. Quando eu dou os 2 passos, já deu 4. Quando eu dou 4, já deu 8. Então, apesar de eu estar aparentemente dobrando a velocidade, como ele começou antes, o dobro dele é muito maior. Eu vou ficando para trás. Nós temos mais um desafio. Outro tipo de desigualdade, né? Tem uma certa guerra fria entre os polos também, né? Um contando o que fez e o que o outro fez, e a gente nunca aperta o suficiente para saber onde está, né, realmente. Exato. E, infelizmente, nós temos pessoas profissionais muito competentes no Brasil, com certeza. Mas você tem alguns talentos, mas a gente não tem densidade. Estão espalhados. Sem a densidade, você não consegue multiplicar esse capital intelectual que vem da troca de ideias, né, a aproximação. Isso falta. E, obviamente, falta o capital financeiro, falta a flexibilidade de fazer negócios. Melhor aqui, melhor ali, mas muito pouco em relação à necessidade. Então, isso tudo gera uma série de problemas. Gera os problemas de adaptação à sociedade digital do mundo inteiro, em maior ou menor grau os países se adaptam, talvez a gente se adapte mais lentamente, que a nossa formação educacional também é ruim,
a gente quase não forma matemáticos, quase não forma físicos. Para cada pessoa formada em física, você tem 14 ou 15 em educação física. Nada contra a educação física, mas não é um capital intelectual de pesquisa. Então, nós vemos nos Estados Unidos... Que o Harari fala um pouco, né? O Harari, lá no livro, ele fala um pouco. Vai chegar um momento que vai haver uma divisão social tão grande gerada pela tecnologia que a gente vai ter as pessoas, entre aspas, úteis, né? Capazes de transitar no mundo digitalizado, e uma grande massa de pessoas que não vão a lugar nenhum. Né? Que não seriam empregáveis, né? Ele fala. Não seriam empregáveis. E aí a gente vai ter... Você sabe que eu estava rindo aqui, eu ri de duas coisas. Uma hora que o Cris estava falando sobre inovação, que eu ia citar a frase infame que é: inovação é igual sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, e os poucos que estão fazendo ainda não estão fazendo direito. E a segunda foi justamente da questão digital do médico. Eu passei essa semana por uma questão, eu comprei um medidor de pressão, esfigmômetro novo, e ele era diferente do meu antigo, e eu tinha que medir ele ao contrário, eu medi ele como se fosse um relógio, e a minha pressão, que sempre foi baixa, saiu altíssima. Eu falei, pronto, vou morrer. Logo você, Márcia. Logo eu. Não, mas nem a tecnologia muda muito, o X é muito diferente de uma da outra, aí eu tinha capacidade de entender o meu corpo. Eu falei, mas eu estou normal, eu não estou me sentindo mal. A minha cabeça não está explodindo, eu nunca tive pressão alta, tem alguma coisa errada com esse negócio, né? Aí meu irmão, que é médico, chegou e falou, não, é assim, ó, é para cá. Eu falei, então agora faz sentido. Estava 24 por alguma coisa, eu falei, eu estou morrendo. Eu sei que você ficou nervosa no aparelho novo, aí afetou sua pressão. Não, pois é, mas é isso, né? Ensinar as pessoas a usar, né? Com essa percepção de que a tecnologia é um assistente, não um substituto, porque às vezes muito dessa resistência que as pessoas têm é justamente um robô vai roubar o meu trabalho, ao invés de um robô vai me ajudar a fazer meu trabalho melhor, né? Mais fácil, mais rápido. Verdade. O robô não vai substituir o médico. Eu vou pegar um caso muito interessante, eu sempre uso isso nas conversas com os médicos, nos eventos que eu faço, nos congressos médicos. Uma experiência feita na Universidade Iowa, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que mostra exatamente o que é um algoritmo de inteligência artificial do machine learning. O que é que eles fizeram? Pegaram pombos. Pombos é uma ave com acuidade visual, e esses pombos viam imagem de câncer, iam passando imagem de câncer. Toda vez que eles acertavam aquela mancha que aparecia ali na imagem, eles ganhavam milho. Depois de algum tempo, o processo cognitivo dos pombos fez eles entenderem que, se aparecesse uma mancha, eles bicavam. Se não aparecesse, não bicavam, porque não eram premiados. Né? Algoritmo de reforço, reinforcement learning, olhando aí. Alguém deu um feedback joinha para o pombo. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Depois que os resultados começaram a sair, ficou claro que os pombos tinham uma assertividade maior que os radiologistas. Eles acertavam mais. Então, vamos pegar o radiologista, demitir e colocar um pombal no hospital. Obviamente não, porque qual a diferença entre os dois? O pombo reconhece o padrão, a imagem, como o Cris comentou, mas não tem a mínima ideia do que ele está vendo, não entende. O médico entende. E se a máquina de radiografia tiver com uma mancha, ele vai acertar todas as manchas, né? Exatamente. Então, aí que está a diferença entre os dois. O médico vai ter, que seria interessante, o que eu falo bastante com eles é o seguinte, a inteligência artificial não vai substituir o médico, mas o médico que usar inteligência artificial vai substituir os que não usam inteligência artificial, porque ele tem muito mais apoio de uma ferramenta dessa. A ferramenta pode ajudar ele a fazer alguns filtros, claro que não vai ter 100% de acerto, mas pode eliminar coisas básicas, e com essas coisas básicas ele passa a ter mais tempo para se dedicar às coisas mais sérias. A ferramenta pode correlacionar variáveis muito além da capacidade humana. Nós, geralmente, conseguimos correlacionar 4 ou 5 variáveis. Por isso, voltando à área médica, você tem, por exemplo, linfoma, nível 1, 2, 3, 4, que você tem mais ou menos alguns parâmetros. Quais órgãos afetados, qual o grau de espalhamento pelo corpo humano. Aí você classifica de uma determinada forma. Mas tem N outras variáveis que a gente não consegue. A máquina consegue.
Então, eu consigo, como profissional, ser mais assertivo, mas a decisão passa a ser minha. Validar se aquilo está correto, checar, por exemplo, no diagnóstico, não que a máquina faz, mas a máquina pode me ajudar a fazer perguntas que talvez eu não passe, né? Não passe pela minha cabeça. Por exemplo, você tem muitas doenças que têm sintomas parecidos. Labirintite e síndrome de Meniere, por exemplo. Se você, na academia e na sua atividade profissional, nunca viu essa doença rara, aqueles pontos raros, né, digamos, da cauda longa do processo, eu vou diagnosticar a coisa que eu mais conheço. Isso aqui deve ser labirintite, o tratamento é diferente. Agora, a máquina pode correlacionar algumas outras variáveis e, olha, tem uma coisa aqui que pergunta, questiona. Então, eu consigo ser mais assertivo. Mas não é a máquina que está tomando o meu lugar. Eu estou ficando mais eficiente. A mesma coisa, advogado, a mesma coisa, um motorista. Eu não consigo ver num horizonte aí de talvez 2 décadas um carro autônomo andando nas ruas da cidade. Pode andar numa estrada, em ambientes controlados. É impossível. As condições são tão variadas que você não tem como ter garantia disso. Mas vai fazer com que eu tenha muito mais tranquilidade. Eu sou motorista de caminhão, eu não vou ficar dirigindo o tempo todo. Então, posso ter a máquina me ajudando e eu fazendo outras tarefas com um grau de confiabilidade razoável em determinadas situações. Os aviões faz, né? Hoje, o piloto automático faz o piloto descansar. Mas exatamente. a turbulência não tem piloto automático que segure, né? Você pega um voo Rio-Paris, por exemplo, são mais ou menos 11 horas de voo, você usa os controles do avião, talvez uns 20 minutos. O restante é tudo automático. Chegou a 1.500 pés, você já coloca no automático, liga o piloto automático. Até mesmo no Rio-São Paulo, por exemplo, quando vocês estão pousando um Congonha de Santos Dumont, pegando um Airbus, quando escuta aquele plim, plim, às vezes se ouve, que é aqui na hora que está vendo a pista, quando você desliga o piloto automático, o avião foi até ali via piloto automático. Então ele chega alinhado no centro da pista e tudo. Mas significa o seguinte, a automação vai me exigir, por outro lado, ter capacidade de reagir adequadamente nas situações onde a máquina não vai conseguir resolver. São as coisas fora do comum. Por isso, aquela flexibilidade e adaptabilidade são essenciais para nós. Porque o piloto, na hora que ele vai ter que intervir, na hora que a máquina chega, eu não consigo resolver isso, eu não sei como. Aí ele tem que intervir. Então, o grau de preparo dele talvez seja bem maior. A mesma as outras profissões, o médico... Tem mais uma pergunta, última pergunta polêmica. Eu deixo o Cris falar, porque ele vai realmente me matar, que eu estou tagarela hoje. Quem treina a máquina? E quais os cuidados para esse treinamento acontecer? O treinamento da máquina hoje, basicamente, você começa com um algoritmo supervisionado, ou seja, você dá uma massa de dados para ele aprender a reconhecer padrões. Mas alguém vai lá e escreve o algoritmo, certo? Sim. Então, as primeiras preocupações para você mitigar viés é na escolha das variáveis. Dependendo da escolha das variáveis, você pode já induzir um certo viés ou não. Algumas vezes, legislações impedem você usar, embora você tenha que coletar. Por exemplo, eu não posso, no processo de análise de crédito, olhar cor de pele. Mas como é que eu garanto que o sistema não está discriminando? Se eu coletar a cor de pele e tiver algum mecanismo de auditoria para saber se tem ou não. Se eu não coletar, jamais vou saber. Então, eu tenho que coletar dados, embora não usar. O segundo ponto eu vou pegar a base de dados... Tinha uma discussão dessa nos Estados Unidos por CEP, né? Por o endereço do CEP. Uma série de maneiras que você consegue inferir. E essa é uma coisa também, a inferência é algo que não está nas regulações, porque a inferência você não está tendo dados, você está tomando uma ação baseada nos dados que podem ter sido coletados adequadamente, GDPR, LGPD, mas eu faço uma inferência, que é uma ação, aprovar ou não. E eu não sei nem por que ele tomou essa decisão. No algoritmo complexo é uma caixa preta. Mas, voltando ao treinamento. Então, primeira coisa, eu tenho que treinar esse algoritmo, eu tenho que escolher bases de dados. Algumas bases de dados são públicas, eu vou começar a adaptá-lo, e depois eu tenho que escolher alguns outros dados adaptados à minha necessidade para fazer o algoritmo ser treinado. Isso leva,
Cris tinha comentado, o treinador do algoritmo é uma profissão ou uma atividade que não é simplésima, não. Porque, primeiro, quando eu vou escolher a massa de dados, eu tenho que saber se a massa de dados já não contém um viés. Então, eu tenho que fazer uma análise da distribuição. Uma coisa, pega o BI que a gente usa e faz uma análise de distribuição. Espera aí, estou com excesso de dados aqui desse lado e pouco disso. Então, obviamente, o algoritmo vai aprender a reconhecer aquilo com muito mais assertividade do que esse outro lado. Então, será que eu não tenho coisas que estão destoando? Será que tem dados inverídicos? Então, é o volume, sim, que seja suficiente, a variedade, para não ter um viés, e volume e variedade, quer dizer, que existe um fenômeno chamado cauda longa, que são aquelas situações que acontecem raramente, mas que acontecem. E que é um grande problema dos veículos autônomos, porque, por exemplo, quando você está na estrada, aconteceu uma única vez comigo, um carro na minha frente estava puxando um reboque, o reboque capotou e um pastor alemão saiu correndo. Uma situação que você não consegue colocar no algoritmo. Quantas vezes isso acontece? Acontece uma vez. Eu sabia o que fazer. Eu nunca tinha visto um reboque capotar e um pastor alemão sair correndo. Mas eu reagi, freiei o carro, né? E aí o dono parou o carro, correu atrás do cachorro, que correu para o mato, mas o algoritmo não sabia isso. Então, tem esses fenômenos que eu tenho que, de alguma forma, identificar em determinadas situações que acontecem. Depois que eu coloco o algoritmo em produção, tem um outro fato. O algoritmo ele é adaptado aos dados com quais você o treinou. Se esse algoritmo faz parte da solução de um problema, provavelmente esse problema está sendo corrigido e os dados que começam a entrar são resultados da aplicação das mudanças no processo. Então, já são diferentes do que entra. Então, o algoritmo... Existem alguns fenômenos em aprendizado de máquina que, dependendo do tempo que você está deixando ele funcionar e você não faz as adaptações, os ajustes, é o que a gente chama falha catastrófica, que ele esquece o que ele aprendeu. Vamos supor que ele aprendeu a lidar com crianças. Aí você começa, agora transfiro para um outro hospital, que lida com crianças e idosos. Então, ele vai começar a reconhecer isso. Mas depois de algum tempo, se a proporção de idosos passasse muito maior que de crianças, quando entrar uma nova criança, os dados metabólicos da criança, ele não reconhece mais. Porque ele não tem memória como a gente tem, ele não guarda isso. Então, o algoritmo é forma dinâmica. Então, ele já não sabe mais. Quer dizer, então, é essa perda de memória. Por não ter memória, ele passa a trabalhar em cima do que ele está aprendendo, esquece o que ele aprendeu antes. Então, por isso é que a gente tem que estar constantemente ajustando os algoritmos. Então, a gente vê o seguinte, espera aí, então, cadê a inteligência de algo que eu coloco aqui e ele esquece as coisas? Quando você aprende algo, você não esquece. Eu sei lidar com criança, depois sei lidar com um idoso, se depois pegar meu netinho, eu sei como eu lidava com a minha filha, eu não esqueci como eu lidava com a minha filha. Meu netinho é minha filha agora. Então, eu não esqueço isso. A máquina esquece. E eu olhar o netinho, né, digamos, da máquina, que isso aí? Eu nunca vi, já esqueci. É um outro negócio. É outro negócio. Então, cadê a inteligência nesse processo? Não tem. Tá na minha vez, Márcia? Tá, deixa. Ô, César, olha só, há uns 4, 5 anos atrás, antes da pandemia, você conseguia contratar facilmente um desenvolvedor, às vezes por um salário, sei lá, de 4, 5 mil, até menos, aqui nesses contratos terceirizados que tem muito aqui em Brasília, sabe? Empresas que são contratadas e elas têm a obrigação de gerar uma série de serviços de informática de menos complexidade, de forma geral, mas em alguns até de média complexidade, um desenvolvedor de sistema, alguma coisa assim também, né? Mas também, claro, muito no atendimento e etc. Aí aconteceu a pandemia, né? E aí você que trabalha, inclusive, com uma startup de recrutamento, né? Desenvolvedores, só você vai poder me explicar o que aconteceu, porque nós temos aí, hoje, não conseguimos mais contratar, né? Pessoas, até um desenvolvedor médio tem salários aqui de R$10 mil, que no Brasil não é um salário ruim, né? Que estão vagos, que os órgãos públicos não estão conseguindo contratar.
Eu sei que a pandemia gerou uma série de trabalhos remotos, isso facilitou alguns serviços tecnológicos, mas o que aconteceu afinal? Aumentou a demanda por desenvolvedores tecnológicos? Como é que você vê esse quadro? Me explica. A escassez já existia, mas antes da pandemia, por exemplo, eu sentia muito isso. Quando você falava em transformação digital, falava em processos online, o pessoal dizia, pô, legal isso aí, é do cacete, mas olha, daqui a 3 anos eu estou com outras prioridades, não é agora. A pandemia compulsoriamente obrigou a você fazer as coisas online. Tanto o trabalho, todo mundo foi compulsoriamente obrigado a fazer isso, porque o trabalho remoto já existia. Né? Você podia fazer uma consulta online, né? Mas foi obrigado a fazer. E, obviamente, as empresas que planejavam fazer daqui a 3 anos tiveram que antecipar, ou seja, a pandemia trouxe o futuro para o presente. Isso gerou uma demanda além do que já gerava, quer dizer, já tinha uma escassez jogando, então, muito mais. Demanda, a oferta não sustentou. Aí, lei da procura e oferta, o salário vai lá para cima. No curto prazo, talvez médio prazo, esse cenário não vai se reverter. Porque também não adianta você pegar pessoas e dar cursos rápidos de programação, porque ele vai sair como um codificador, mas não vai sair como desenvolvedor. O desenvolvedor até codifica, mas a lógica, a construção de algoritmos, isso que é importante. Você pode ter ferramentas que geram código automático. Desenvolver não é escrever código. Você tem ferramentas que conseguem gerar código de forma automatizada, com qualidade muito boa. Mas identificação do problema e criar uma solução e desenhar essa solução e implementá-la. Esse que é o trabalho do desenvolvedor. Então, esse é um problema concreto. Além disso, uma formação deficiente também. Grande parte dos desenvolvedores, embora a gente veja o salário ser alto, mas por quê? Porque às vezes você não tem a pessoa preparada, tem uma rotatividade e você tem que pegar alguém não preparado e como tem uma demanda muito grande, pagar um salário que o cara realmente não tem preparo para isso. Não falo desenvolvedor, homem ou mulher, tanto faz. Não tem preparo, porque o sistema educacional foi muito ruim. Eu insisto muito nisso, estou sendo repetitivo, mas nossos cursos de formação e muitas das escolas de formação, faculdades de curso de ciência da computação estão desatualizados. Tem coisas muito boas, mas também tem uma grande parte muito desatualizada. Então, isso tudo gera um caldeirão, você põe tudo na mesma panela e dá esse resultado que você viu. Quer dizer, então, a pandemia, mais a necessidade de automatização, que passou a ser acelerada, trabalho remoto, permitindo que haja fuga de cérebros, que eu possa trabalhar daqui do Brasil, um contrato nos Estados Unidos, outro no Canadá, outro em Portugal, trabalhando de casa, isso é uma vantagem fantástica. Porque antes, o que acontecia? Casos reais. Você tinha uma empresa, vamos supor, em Salvador, na Bahia. Você contratava profissionais da região, pagava o salário da região. Aí você está com a empresa em Salvador e tem uma grande empresa em São Paulo que está precisando de gente. Um banco digital ou um banco tradicional que está se digitalizando de forma acelerada e tem muita grana para fazer isso. Para buscar onde estiver. Você está em Salvador? Tudo bem. Fica em Salvador, mas eu te pago o salário daqui de São Paulo. Para ele é uma grande vantagem. Então, essas empresas das regiões menos, digamos, com faixa salarial menor, estão sofrendo muito. Principalmente os bons desenvolvedores, que vão trabalhar ou para fora ou para outras regiões do país. E você não está sentindo que aí meio, não digo passada a pandemia, né? Nós estamos ainda numa situação de incógnita, mas que muita gente voltou ao trabalho presencial, muito da vida voltou mais ou menos ao normal, não deu uma freada aí nesse ímpeto aí de transformação digital? Como é que você está sentindo isso? Olha, não via freada, não. Eu via que a transformação digital não necessariamente é o trabalho remoto. O trabalho remoto é uma maneira de você, como aqui nós estamos fazendo um bate-papo, cada um está num local diferente. Né? Eu estou no Rio de Janeiro. Isso já existia antes, só que nós não tínhamos esse hábito. Você antes tinha a obrigatoriedade de se deslocar para o escritório. Onde você trabalha? No escritório. Então, você pegava o carro, ficava 1h30 em São Paulo,
ir para o escritório para abrir o seu laptop e ficar trabalhando, por exemplo, remotamente. Você falava com clientes que estavam fora do escritório. Falar de qualquer coisa. Depois, mais 1h30. Então, viu-se que poderia se fazer isso de casa. Ótimo, beleza. Mas isso não é... O efeito pandemia foi acelerar esse hábito, né? Porque já existia a tecnologia, a gente não usava, o Zoom já existia, o Skype estava aí, você usava pouco. Né? Você ainda ia lá falar com as pessoas. Claro que ainda é importante isso. Vamos pegar o meu caso, acho que é um caso real. Hoje eu viajo muito menos. Eu tinha um flat em São Paulo, eu moro no Rio, tinha um flat em São Paulo, toda semana eu estava lá. Agora não. Agora eu viajo uma vez por mês, teve um evento presencial semana retrasada, outro outra semana, em Resource, aqueles eventos executivos, você vai na Cesário Lange, Água de Lindóis, muito legais, mas é aquela interação, aquele contato. Esse lado de pessoal, nós somos seres sociais, é extremamente importante. Mas aquelas tarefas repetitivas, que eu tenho que fazer sozinho, eu não preciso estar no escritório, eu posso fazer em casa. Então, eu vou preparar uma apresentação, eu faço em casa, não preciso bolar figura, em casa, não preciso estar na mesa ao lado de alguém. Se eu precisar de alguma coisa, eu acesso a internet ou via chat converso com a pessoa. Então, o que nós estamos vendo é que o mundo digital está entrando nas empresas mesmo, fazendo os processos acelerarem e assim por diante. O que nós vimos no início da pandemia, que todo mundo foi obrigado aí, foi nas coxas. Então, vamos fazer o comércio online, tá, mas eu integro o online com o meu estoque? Não, mas depois a gente ajeita aqui, depois a gente resolve. Agora está se resolvendo, porque muitos fizeram uma coxa acreditando que após ia voltar ao normal. Só que agora eles não voltam. Então, agora eu preciso de gente para fazer as coisas funcionarem. Foram os tais dos 5 anos em 5 dias, né? Eu Exato. não tinha nada digital. E foi da vendedora de brigadeiro ao grande banco. Né? Tem supermercado que você... Uma vez aconteceu comigo, eu comprei no supermercado um leite que a gente usa para fazer o kefir em casa, né? Aqueles probióticos, e não encontrei na loja, então eu vou entrar num site online, comprei pelo site online, e me entregar, comprei na quarta e me entregar na sexta, isso em plena pandemia. Aí, na quinta-feira, eles disseram que não tinha no estoque. Quer dizer, o sistema já não reconhecia, porque foi naquele atropelo. Né? Um sistema de vendas online não falava com estoque. Beleza, no atropelo você faz qualquer coisa. E aí, tá bom, fizeram o estorno do meu cartão. Aí, eis que na sexta-feira chega o leite. Bom, aí eu tentei entrar em contato com o supermercado várias vezes para ver como é que eu faço, né, para pagar. Até que, finalmente, né, o atendimento ninguém sabia resolver, um supervisor lá disse, olha, a gente não tem como fazer isso, o senhor fica aí, então o cliente fica aí com os leites. Os processos... É mais fácil vender o leite de volta. Sistema. Você pegou uns problemas de integração. Agora a gente está buscando... E o atendente parou e falou que cara louco esse que quer pagar por um negócio que ele não precisa. Faça o que com essa informação? É verdade, porque uma coisa é você ir para online fazendo várias promessas. Vou fazer entrega rápida. Tudo bem. Então, digamos, eu sou um varejo. Como é que funcionava? Eu tinha um centro de distribuição que levava para as lojas tinham o seu padrão de vendas. Quando você coloca online, esse processo aumenta bastante. Então, eu tenho que ter um estoque nas lojas, mas de quê? Antes eu tinha um estoque, talvez, dos produtos mais visíveis, para ser mais exposto, que eu tinha que ocupar as prateleiras. Agora eu tenho outro tipo de estoque. Isso não estava preparado, os sistemas estavam olhando centro de distribuição e loja física. Então, isso fez com que houvesse necessidade de rever todos os processos. O que nós estamos vendo agora é exatamente isso, é a consolidação digamos, é o remendo do processo que foi feito nas coxas, porque todo mundo tem que fazer coisas muito rapidamente. Chamado puxadinho digital aí. Puxadinho digital. Bom, pelo menos deu para comprovar que dava para fazer os 5 anos. Não precisava ser 5 dias, podia ser 5 semanas. Mas uma coisa que a gente sempre falava, né? A gente teve essa discussão com o Cavallini aqui na primeira semana, que às vezes a gente chegava para uma empresa com um projeto de transformação digital e falava, dá para resolver isso aqui em 5 semanas. E o gestor olhava e falava, não acredito, esses caras são pilantras, vão todos embora, porque não dá para fazer isso em 5 semanas.
Porque também criou-se uma cultura de vender projetos muito complexos, quando às vezes havia soluções simples, né? Agora todo mundo já sabe que dá. Em 5 dias vai dar problema, em 5 semanas. E até na lógica dessa coisa do digital, sempre em MVP, né? Sempre em melhora contínua, né? Então, sim, dá para fazer, sim, vai dar problema, sim, a gente vai arrumando enquanto vai fazendo. Porque vão surgir problemas que a gente não consegue prever, né? E o usuário é um problema que a gente não consegue prever quase que nunca, né? A gente vai lá, desenha tudo bonito, lindo, maravilhoso, vai lá o usuário põe o dedinho onde você não tinha visto. Exato, por isso o usuário não pode ficar... Eu não gosto da palavra usuário, porque ele é um co-desenvolvedor, ele não é um fluente na tecnologia, mas é ele que dá o negócio. Então, por exemplo, você falou da pressão. Vamos supor que eu esteja treinando algoritmo, e eu sou um cientista de machine learning, por exemplo, um engenheiro de machine learning. Eu não conheço medicina. Então, como é que eu reconheço que uma pressão 37/22 está fora do normal? Eu não sei. Para mim é um número qualquer outro. Então, de repente, dá uma distorção imensa nos resultados, porque eu não sei de saber o que é o que não é. Quem que conhece realmente o que está acontecendo é quem cuida dos processos, estão ali no dia a dia. São eles que têm que olhar isso. Quando você quer colocar um sistema de manutenção preditiva numa máquina, se você não falar com engenheiros de manutenção, com os técnicos que mexem nisso, tentar fazer fora, os resultados são catastróficos. A gente já viu esses casos acontecerem. Minhas máquinas com sensores, geram um monte de dados. Sim, mas aí você vai olhar, só algumas máquinas têm os dados armazenados, outros ninguém guardava. Aí quando você pega uma empresa de produtos, máquinas agrícolas, só tinham dados num determinado tipo de solo, por exemplo, um solo mais seco. Então, os dados de treinamento para manutenção preditiva no solo seco, tempo seco e quente, é diferente de um solo úmido, com uma temperatura um pouco mais fria. A temperatura do óleo, uma série de coisas que podem afetar lá os componentes mecânicos da máquina. Então, não dá para treinar com aqueles dados e colocar no outro trator. Então, tem que ter alguém que saiba o que está fazendo, para dizer, espera aí, você está fazendo isso, não está fazendo aquilo, os dados não servem. Isso não está funcionando, né? Aí me leva para uma outra história, né? As duas histórias de inteligência artificial, né? Que eu me lembro, que para mim são muito distantes. De um lado, tinha lá o Watson Health, completamente fechado num núcleo de cientistas que fez a curadoria do que a máquina ia aprender, né? A curadoria de dados. E, de outro lado, aquela inteligência artificial que era da Microsoft, que eu esqueci o nome, que entrou no Twitter. O Time. É isso. Era isso que eu queria lembrar. Que em 2 ou 3 dias já era nazista, anti-humanos, com todos os preconceitos do mundo, e teve que ser desligado em um dia, porque o impacto reputacional, não que aquilo fosse virar uma guerra entre robôs e humanos, mas o impacto reputacional daquilo para a Microsoft foi muito ruim. E eu lembro da explicação dizendo, a gente não fez uma curadoria de dados, se o robô responde mal, sem curadoria, é porque os humanos ensinaram mal ao robô. Esse ponto que você falou, Márcia, é interessante. Quer dizer, o conceito, a primeira versão do TAIS surgiu na China, na Microsoft chinesa. Que eles lá têm eu não me lembro o nome, tem um Twitter chinês. Não tem um Twitter, tem os deles. Sempre tem o correspondente. E funcionava muito bem. Por quê? Na sociedade chinesa, você não tem a liberdade que você tem em muitos países, né, de falar qualquer coisa. Putz, que ótima informação. Você fiscalizar. Então, o comportamento da sociedade na rede social é outro. Então, o sistema funciona muito bem, tinha milhões de usuários, as pessoas gostavam, usavam até como amigo, porque ele interagia com você, trocava ideias. Pô, deu certo, vamos levar para o país, né, fantástico, os Estados Unidos, afinal, a Microsoft é americana, olha só que negócio legal, isso para a gente é legal, vai valorizar as ações. Aí pegaram os algoritmos e colocaram lá, só que o comportamento é diferente. Você não tem os freios que você tem na sociedade chinesa, uma sociedade completamente diferente. E aí você xinga, ofende, cria, já tem seus preconceitos ali, e expõe isso. Não que o chinês não tenha, mas ele não expõe.
Já na sociedade americana, você expõe. E, obviamente, ele aprende. Lembra que eu falei da falhas catastróficas? Ele esqueceu tudo aquilo do lado mais comportado e ficou mal comportado. E aí você não estava monitorando. Estava funcionando, então vai continuar funcionando. Não, os dados são diferentes. O algoritmo praticamente era o mesmo, mas os dados são diferentes. E aí ele esquece o que ele fazia e passa a agir dessa forma. Isso vale para o TAI, para qualquer bot, vale para qualquer outro sistema de reconhecimento de padrão. Se o novo conjunto de padrões começa a predominar, ele esquece os padrões anteriores. E você vê uma preocupação grande dos cientistas em relação à ética nisso? Porque a inteligência artificial ela vai subsidiar uma série de decisões políticas, uma série de decisões privadas e públicas, desde qual vai ser o preço do seu plano de saúde, se você está apto para emprego ou não, no caso mais extremo da China, aquele tal daquele crédito social que você ganha pelo seu comportamento. Você vê as pessoas preocupadas com a ética como fundamento de um jeito sério, ou ainda é muito deslumbre no deixa a tecnologia fazer, depois a gente ajeita eu vejo algumas pessoas, alguns cientistas, pesquisadores preocupados, mas na massa geral, que eu falo massas empresas, o dia a dia, não. Você pega, por exemplo, vamos pegar qualquer empresa aí, essas questões éticas muitas vezes não são consideradas, até porque o pessoal está aprendendo a usar a inteligência artificial, isso está distante da realidade. Agora está se começando a usar em produção. Mas a ética não vai estar no algoritmo, vai estar ali na empresa, nas pessoas que constroem o algoritmo. Então, eu não vejo ainda muita conexão da ética com a tecnologia. Quer dizer, ainda fica muito aquele discurso, a tecnologia neutra, o uso que vai ser feito é que é positivo ou negativo. Tem uma certa razão, sim, mas se eu disponibilizar essa tecnologia, eu tenho que garantir que ela não vai ser usada de uma forma indevida, desde a sua concepção. De alguma forma, tem que criar alguns mecanismos para evitar que eu lave as mãos. Não, ele que usou, não é assim. Teria que ter, já que é o mundo digital, eu tenho que ter controles que mitiguem, por exemplo, o uso indevido. Isso tem que estar dentro da concepção, que eu falo de ética pelo design. Quer dizer, o design do projeto, da concepção das soluções, tem, de alguma forma, embutir alguns mecanismos que garantam o uso ético e não o uso inadequado. E é isso, né? Como a gente tem os algoritmos, às vezes, eles são muito inacessíveis em termos de compreensão para as pessoas, você não sabe exatamente em que moedor de carne você está passando aquela carne, né? E é o que você falou, né? Tem os algoritmos de base que você usa lá por baixo do seu projeto, que usa por baixo de outro e por baixo de outro, e quando você vai descobrir, às vezes o seu produto tem um viés, a gente falou muito de viés, eu vou te pedir para fazer uma nota de rodapé disso, mas tem um preconceito que às vezes não está nem aqui em cima onde você tem controle, está lá pela rede de baixo onde aquele dado está transitando, né? E aí eu acho que talvez uma das preocupações seria, de fato, criar alguns comitês éticos de discussão, assim como há de discussão na internet, de neutralidade da rede, de outras coisas, para a gente tentar, óbvio, nunca vai se garantir que não seja mal usado, mas tentar perceber quando ele está sendo mal usado rapidamente, né? Uhum. Isso é verdade, porque tem usos que são, digamos, de pouco impacto social. Um algoritmo de recomendação de um livro ou de um filme, se der uma informação errada ou tiver uma distorção, você muda de filme. Eu estou lembrando aqui de um caso que talvez nem tanto, né? Porque as recomendações do YouTube sobre a Terra plana geraram um problemão. As pessoas desaprenderam o que elas tinham aprendido na escola. Pois mas aí eu não sei até que ponto também é culpa da própria sociedade. Pô, espera aí. Agora que você dá a voltinha com a camiseta. Eu não tenho conhecimento básico. Pô, espera aí. Esse troço aqui não bate. Eu estudei, estou no 2º grau, estou na universidade. Pior que às vezes tem pessoas na universidade que falam absurdos, que você olha, espera aí. Né? Eu sou contra a lei da gravidade. Tá bom, mas ela
Ela continua existindo. Continua existindo. Ela não tem nada a ver, ela não está nem aí para você. Né? Isso é uma coisa que a máquina não tem, que é bom senso, que o ser humano deveria ter. Essa é a característica do ser humano, é ter bom senso. Embora a gente veja uma certa escassez de bom senso. Pois é. Mas, então, essa questão dos preconceitos é exatamente isso. Quer dizer, às vezes, na base de dados que você treinou ele inadequadamente, na escolha das variáveis que você colocou, o que a gente chama antes os hiperparâmetros, né, que são os macroparâmetros, quer dizer, por que você vai chegar a determinado nível de profundidade das redes neurais ou não, isso também tem influência no grau de assertividade. Tem uma série de coisas que são discussões de projeto que depois você coloca para funcionar, não adianta dizer que a culpa é do algoritmo. O algoritmo não tem culpa, ele é uma fórmula matemática. Você não pode chegar para uma regressão linear e dizer que você não tem ética. A regressão linear é uma fórmula. A fórmula não sabe nem o que é ética. Eu que tenho que ter a ética de usá-la de forma adequada. César, eu queria aproveitar até que nós já estamos chegando já no quadrante final aqui da nossa conversa. O que você recomenda em termos de processos que vale a pena aí de capacitação, desenvolvimento de competência, seja para jovens, seja para os velhos aí, que você vê que são promissores em termos, claro, nesse campo da tecnologia, e que serão muito úteis no futuro? Bom, basicamente, eu acho que entender lógica e algoritmo, de alguma forma, todo mundo sabe, né? Mas só que é tão intuitivo, o cara não sabe se expressar nisso. Mas enfatizar isso. Porque isso, você vai falar uma linguagem de programação, uma linguagem de alto nível, as linguagens são cada vez mais abstratas, né? Você se abstrai muito da máquina, mas você tem que ter lógica nisso. A lógica também faz terraplanismo, não, é lógico, espera aí, deixa eu juntar esse ponto com aquilo. Ter capacidade de conectar sinais e fazer sentido desses sinais. Porque nós estamos num mundo de cada vez mais, né, digital, informação tem tudo quanto é lado. Então, por exemplo, nesse mesmo instante deve ter uns 7 milhões de podcasts e vídeos no mundo inteiro, dos quais uns 500 mil falando de inteligência artificial na mesma hora. Então, informação tem. Agora, eu tenho que conectar sinais. Faz sentido isso? Aqui não faz sentido? Não posso ser leitor de manchete de jornal, eu tenho que entender o corpo da matéria. Então, a mesma coisa, eu tenho que ter capacidade para entender os conteúdos que aparecem. E, fundamentalmente, eu tenho que exercitar, porque eu acho que novamente, aquela discussão do sistema educacional, a minha flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de reaprendizagem. Eu aprendi, espera aí, agora eu tenho que aprender de forma diferente. Porque as coisas a gente vai aprendendo e descobrindo novas coisas. Um assunto que tem nada a ver com isso, mas que até a computação ajudou muito, uma disciplina, é a paleontologia. Eu gosto de ler sobre paleontologia, por incrível que pareça. É mesmo? Eu brinco porque, com o pessoal, que eu digo o seguinte, à medida que você vai ficando mais velho, você tem que pegar referências diferentes. Paleontologia fala em milhões de anos, eu me sinto jovem perante a paleontologia. Então, você pega, por exemplo, um filme que marcou a época, Jurassic Park, e pega a realidade hoje, nós estamos falando de 93 para cá, nós estamos falando de 30 anos, o que se sabe, através de novas tecnologias com a descoberta dos fósseis, uma visão completamente diferente do que era o dinossauro em comparação com o que se sabe hoje. Por exemplo, o grande vilão ali, além do Tiranossauro Rex, eram os Velociraptors. E aparecia aquele, pegar o primeiro filme, cercava aquela menina e o irmão. E hoje a gente já sabe, pelas provas, depois de várias análises de simulação computacional, que o bicho não era daquele tamanho, era, digamos, o tamanho de o dobro de um peru, e cheio de penas. Tinha dentes e tudo, era um carnívoro, atacava em bando, mas não era aquilo, não era escamoso, era cheio de penas. E que hoje, sim, as aves são os descendentes dos dinossauros. Isso é um ramo dos dinossauros que sobreviveu ao cataclismo. Então, em 30 anos, a paleontologia mudou. E se olhar mais atrás, o conceito que nós temos hoje, em termos de geologia, vamos pegar coisas que aparentemente não se mudam, mas há 100 anos atrás, o conceito das placas tectônicas se mexendo não existia. Não existia. No século XIX, ninguém falou, não existia esse conceito.
Então, o mundo sempre foi como é hoje. Não, a gente sabe que não é hoje. Então, repara que mesmo ciências como geologia, paleontologia têm evoluído e mudado. Então, as outras disciplinas estão mais dinâmicas. Se eu não me manter atualizado, não tiver adaptabilidade, eu vou ficar para trás muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, acho que é fundamental que nós tenhamos esse exercício constante na nossa mente, no nosso cérebro. Acho que é fundamental para ser capaz de me adaptar e reaprender, desaprender, aprender, desaprender. Isso me lembra aquela frase que diz que não é que a ciência erra, ela realmente se atualiza, né? Ela evolui, né? O que a Terra como centro do universo foi contestada por uma teoria melhor, né? E isso vale para todo pensamento crítico, né? E acho que esse é um aviso para todo mundo que está acostumado a receber informação na internet e consumir como se não tivesse filtro, né? Tudo que vem, eu acredito. Para um pouquinho para pensar se as coisas estão fazendo sentido. Procura mais uns 3 ou 4 artigos sobre o assunto. Eu acho que é importante isso. Também ver pontos de vista diferentes, porque é exatamente isso. Se eu só seguisse uma determinada linha, por exemplo, na época que a igreja propunha, a gente não teria chegado onde chegou. Teria mandado o ser humano na Lua? Obviamente não teria esse sentido. Então tem determinadas coisas que a gente tem que realmente questionar. Não existe uma única ciência. Existe, em determinado momento, tem um pensamento dominante, mas você tem uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma, basicamente, acontece quando tem aqui um modelo mental dominante, aí coisas que geralmente contradizem, a tendência natural é você deixar de lado. Isso aqui não se adapta ao que eu penso, então, ao que a ciência diz. Só que, com o tempo, as pessoas eu falo pessoas, cientistas, pesquisadores, vão pegando aquilo que foi deixado de lado e começa, faz sentido. Aí começa a surgir um novo ramo da ciência, ou uma nova visão que muda. Aconteceu na física, aconteceu na geologia, na paleontologia, acontece na medicina. Ovo antigamente fazia mal, hoje não. Isso aqui fazia mal, hoje não. Então, tudo está em mutação, porque nós estamos evoluindo, estamos aprendendo. O que a gente aprendia, a gente não aprende mais. Por exemplo, o corpo humano gera milhões de informações. Só que antes a gente não tinha dispositivos para captar. O que a gente podia, no máximo, amplificar através do estetoscópio. Hoje eu consigo medir pressão, consigo analisar pela pupila se você está com algum problema, por exemplo, até uma prévia de um ataque cardíaco, pelas microcontrações faciais também, uma prévia de um AVC. Então, tem vários sintomas que talvez eu não consiga, como ser humano, reconhecer, porque são muito sutis, mas uma máquina consegue reconhecer porque ela trabalha com um nível de precisão muito grande, trabalha com pixels, pontinho a pontinho. Então, consegue ver sinais que eu não consigo. Então, eu passo a ter um grande repositório de dados, que é o corpo humano, gerando informações, e eu agora tenho capacidade de pegar esses dados e processá-los, em vez de só ser o estetoscópio e olhar a pessoa. Né? Então, eu tenho muito mais capacidade. Então, a medicina hoje é diferente do que era há 20 anos atrás. Talvez daqui a 20 anos seja bem diferente do que era. Daqui a 40 anos, completamente diferente. Não faz ideia, né? Acho que isso dá uma pista para a coisa dos nossos filhos, Cris, que a gente não vai poder tirar eles da escola tradicional, porque a gente está... Aliás, tem pessoas corajosas que conseguem fazer isso, mas eu acho tão difícil lutar contra um sistema todo. Mas, por outro lado, nos contraturnos, a gente pode estar fomentando esse desaprender, né? Pega tudo que você aprendeu na escola de manhã e vamos remontar de novo para ver se ainda faz sentido, e aprende a desaprender um pouquinho para aprender de novo de outro jeito, né? E talvez ficar o mínimo possível, né? Fazer só o básico, não precisar entrar nesse esquema de vestibular, de Enem, etc. Nossa, eu estou em conflito eterno em relação a isso, e essa conversa aqui ajudou a ilustrar muita coisa. Agora, eu não tenho esse conflito eterno, não. Eu chego lá e pergunto, falo, e aí, o que você quer fazer? Como é que vai ser o seu esquema, né? Porque eu já fiz Você sabe uma coisa vale a pena? Eu tenho... vale a pena, por exemplo, Márcia, exigir uma nota boa num sistema como esse?
né? Será que isso não tem um custo muito grande? Não. Ao mesmo tempo, você não está valorizando, está estimulando que o menino seja medíocre? Poxa, muitas dúvidas, né? Você Muitas sabe, dúvidas. Cris, que eu tenho aprendizado pessoal com isso, porque eu tenho dislexia. Então, as minhas notas, eu sou uma mente matemática, mas eu não sou uma mente de escrita. Eu tive que treinar muito para ela ficar mais ou menos, bem mais ou menos boa. Então, para mim, essa discussão veio antes, porque eu falava, pô, eu me esforço muito. Eu sei que eu sou inteligente, eu tenho um raciocínio lógico interessante, eu tenho uma boa coisa em matemática. A minha nota em português, para ela ser muito boa, era um esforço descomunal. Então, eu me fazia essa pergunta, eu falava, será que eu preciso mesmo saber tudo isso aqui, disso aqui, se eu sou tão boa ali daquele outro lado e é aqui que eu me realizo, né? E eu vi uma entrevista num professor dizendo que era um professor de matemática, que era o último bimestre do último ano do ensino médio de uma menina que ela ia bem em todas as matérias, menos em matemática. E aí que ele foi lá e aplicou uma prova, ela foi mal e bombou o terceiro ano. Aí ele conversou com o conselho de classe e falou, eu não vou repetir. Se ela estiver só em matemática, eu não vou repetir. Então, eu vou fazer outra prova. Ele fez outra prova que ele chamou de ridicularmente fácil, e ela reprovou de novo. E ele falou, não vou reprovar essa menina. Ele fez uma terceira prova, ela entregou a prova, ele virou para o coordenador de curso, botou dentro do envelope, falou, não vai abrir, quanto ela precisa para passar? 7. Ele deu 7 e disse que a menina era primeiro lugar na PUC, no ano seguinte em psicologia. Então, de fato, assim, que o sistema de avaliação está falho. Essa coisa do medíocre baseado na nota, esse aí eu acho que está erradésimo. Porque as pessoas não têm a ver com as notas acadêmicas no sistema de educação que a gente tem aqui. Que te avalia um único dia, que é um dia que você pode estar com dor de barriga, com dor de cabeça, mal, ansioso, sem considerar o teu contexto. Nesse sentido, outros sistemas educacionais são bem melhores que os nossos, né? Concordo plenamente. Esse é um dos pontos dessa... Esse aí eu superei. Você pode ser um medíocre nessa escola, mas eu quero aqui bater um papo com você e ver se você está entendendo como o mundo funciona. Pois é. Eu queria fazer uma última pergunta para o César. Será que dá tempo ainda, César? Acho que dá. Por mim, tudo bem, tá tranquilo. Não, olha só. Você tem que ficar de saco cheio aí. Imagina, eu estou super animado. A gente não quer também cansar você muito aí. Poxa, já estamos aqui 1h30, mas eu não consigo sair daqui sem te perguntar o seguinte, olha só. E aí, pegando aquela história que a gente estava conversando aqui sobre, né, que você falou aí, da evolução, né, da ciência, como é que tudo está evoluindo e muda os nossos paradigmas, e a gente vai até reler o passado de outra forma e etc. Aí citou o caso aí da paleontologia, etc. Em relação à própria inteligência artificial, será que ela também não pode chegar a um ponto, isso, sei lá, no futuro, sei lá, de médio prazo, de identificar, então, padrões assim, muito avançados, né? Como, por exemplo, de empatia. Né? A gente fala, não, empatia é uma coisa tipicamente humana, o robô nunca vai conseguir. Mas, calma lá. Será que por exemplo, quando eu estou aqui olhando para a Márcia, e eu estou sentindo, né? Por toda a minha vivência do que é ser humano, pela expressão dela, pelo jeito dela de falar, o que ela está sentindo, o que ela está passando. Eu consigo, então, com o tempo, no fundo, desenvolver alguns padrões que me permitem, né, perceber, por exemplo, o que ela está sentindo. Tá? Eu não estou nem entrando nesse negócio de sentir energia, eu estou falando de identificar padrões, às vezes, pela linguagem corporal, né? Pelo tom de voz, né? E etc. Então, é possível, e a gente sabe, né, César, que tem casos, por exemplo, de algoritmos que já compuseram uma sinfonia, de algoritmos que já fizeram um trailer de um filme, que é um projeto artístico, né? Quer dizer, eu vou fazer um trailer de um filme, a Márcia vai fazer um outro, o César vai fazer o outro, né? Quer dizer, um recorte, e tem outros N casos por aí. Como é que você vê, então, essa evolução da inteligência artificial, assim, inclusive chegar a esses pontos, sei lá, da gente ter uma nani, uma babá, robô,
que vai entender muito bem o que a criança está sentindo, ela vai entender todas as dores, né? Quer dizer, até chegar até esse ponto de fazer esse tipo de atividade, de trabalho, que realmente hoje nós consideramos que é totalmente humano, né? Muito legal isso que você perguntou. Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, é um campo vasto. Hoje, o modelo mental, né, é trabalhar em cima de deep learning. Você tem outras coisas, né? Talvez a gente comece a evoluir juntando o que nós conhecemos hoje de deep learning com o que a gente conhecia antes de programação simbólica. Para juntar os dois e chegar a alguns resultados melhores. Mas ficando em cima do que a gente trabalha mais fortemente hoje, que é deep learning, sim, você pode chegar a um nível de sofisticação, de correlação de variáveis, né, que com grau razoável de assertividade você pode identificar se aquela pessoa está de bom ou mau humor, por exemplo. Embora, e aí aquela questão se é inteligente ou não, quer dizer, é um reconhecimento de padrão sofisticado, mas ela, diferente do ser humano, não é intuição, é uma fórmula matemática. Dá para enganar? Dá para enganar. É inteligente? É aquela questão. Eu coloquei tantas fórmulas matemáticas, correlacionei tantas variáveis, que existe uma grande chance de estar certo. A grande dificuldade, mas também a gente olhar o ser humano também, é que a gente nunca sabe quando está certo ou errado, né? Porque a questão é, digamos, eu tenho uma assertividade de 80%. Mas isso significa que toda vez que vem um caso, eu não sei se está nos 80% ou está nos 20%. E aí, se eu tentar, e essa é a diferença, talvez, com o ser humano, vem cá, por que você chegou a essa conclusão? Você pode me mostrar qual a sua lógica, a sua dedução, me convencer. A máquina não tem como fazer isso. Hoje não dá para ela explicar o que é que ela fez. Então, eu tenho que acreditar. E posso ou não acreditar. Mas o grau de sofisticação pode ser tanto que pode realmente me enganar. Como, por exemplo, você falou, compor música. Compor música, em tese, tem uma certa facilidade, você está falando de ondas sonoras, são modelos matemáticos, você pode modelar isso com uma certa facilidade. Bom, eu quero uma música no estilo, sei lá, Beatles, no início dos Beatles, da década de 60, 70, ou na fase final dos Beatles, mais sofisticado. Eu tenho dezenas de músicas, posso identificar o padrão, reconhecer o padrão dele e criar um outro conjunto, e aí eu sei quais são as combinações de sons que poderiam ser interessantes, baseado nesse padrão. Então, eu posso olhar e dizer, essa música parece ser dos Beatles. Mas, e aí entra aquela sutileza. Quando o John Lennon e o McCartney escreveram uma música, vamos imaginar que eles colocaram ali na música o seu sentimento, algo que eles vivenciaram, sentiram, puseram a sua emoção ali. Supondo que tenham feito isso. Acredito que sim, o compositor geralmente faz isso. A máquina não tem a mínima ideia do que ela fez. Ela simplesmente fez uma combinação de padrões, disse aqui um padrão que está adequadamente dentro do que se espera e vou trazer esse resultado. Não expressou nenhuma emoção. É inteligente? No sentido de fazer uma música, fez uma música legal. Criativa? Pode ser criativa. Mas a diferença do humano é o lado, como você falou, da emoção, do sentimento, e isso não dá, absolutamente não dá. Então, eu vejo que a gente vai poder, sim, fazer máquinas e algoritmos extremamente sofisticados que vão nos enganar. Ter um comportamento aparentemente humano, embora as características inerentemente humanas não estão lá. Ele está apenas simulando dor, simulando emoção, sorriso, mas ele não está sentindo nada disso. É um modelo matemático. Então, talvez a grande diferença continue sendo a natureza da vida da pessoa e da máquina. E aí a música é só uma música, ela não é uma história por trás da música, não tem mais nada além daquilo para você descobrir. E acabou a música, acabou. Ela não sabe nem que ela fez uma música. E nem a gente vai conseguir ter mais sobre aquilo, né? Entender os contextos, entender... Fica pobre, né, em termos de entrega. Bom, por mim é isso. O que a gente faz por último, Cris? Em todo o podcast? Pois é, César,
Algum filme, alguma série, algum livro, assim, Estou bem sendo forte? atacada por um pitbull feliz aqui. Está dizendo que é o final da live. Oi, Bruno. Algum produto pop que você recomenda, assim, nessa nossa temática? Que te vem à Vocês cabeça? falaram dos livros do Harari, eles são bons, que eles são livros não feitos por cientistas, quer dizer, tem mais uma pegada social, humana, e dá uma visão muito mais humana da aplicação da tecnologia. Eu gosto muito dele por causa disso. Você olha a tecnologia por um olhar mais humano. Que talvez o grande problema que a gente vê hoje, principalmente em tecnologia, ou pegar a inteligência artificial, é que grande parte do que a gente tem hoje é feita por engenheiros de machine learning, por empresas construídas por engenheiros de machine learning. Uma visão muito técnica, tecnológica, é quase como uma religião. A tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo. Não. A tecnologia é uma ferramenta que pode nos ajudar a resolver os problemas que nós humanos criamos, nós humanos vamos resolvê-los, usando as ferramentas mais adequadas. Mas considerar uma tecnologia quase como uma religião. Tem um problema? Aplica a tecnologia. Tem outro? Aplica a tecnologia? Não. Tem efeitos colaterais a tecnologia. Esses comentários de redes sociais tem efeito colateral. Toda tecnologia, como qualquer atividade, tem seu efeito colateral. Então, eu acho que um olhar mais humano da tecnologia é muito bom. Eu recomendo esses livros. Agora, tem filmes de ficção científica, talvez o que me chamou, o que me despertou realmente para olhar a inteligência artificial pela primeira vez foi o Odisseia no Espaço. Né? Maravilhoso, né? Aquele filme A foi gente tem que absolutamente... sempre rever de vez em quando, né, César? Sim, sim. Aqui foi, porra, esse troço é do cacete, aquela máquina, o HAL. Mas estamos muito longe daquilo, mas aquilo despertou. É por aí, daí que eu fiz aqueles primeiros projetos que eu comentei no início. Então, é um filme que acho que merece ser visto, porque ele é independente da tecnologia, mas ele falava de coisas, na época, que hoje a gente já está olhando, espera aí, de repente, não temos aquela inteligência, mas fazemos coisas que parecem ser inteligentes. Ainda não fomos a Marte, mas aparentemente a gente pode chegar em poucas décadas a Marte. A gente não tem tantas missões espaciais quanto no filme fazia assim, mas a gente já está começando. Inclusive, tem uma fotografia que eu achei muito legal, eu até usei na apresentação, que eu peguei uma cena do Capitão Kirk. Nossa, isso eu adoro. Star Trek, eu sou apaixonada. É uma foto dele no estúdio, olhando as estrelas. Então, era estúdio, né? Ele estava olhando as estrelas dentro da Enterprise. E depois uma foto dele dentro da nave que ele fez foi até o espaço e voltou, né? Não foi uma órbita, mas ele voltou. Então, ele olhando a estrela no espaço. Então, ele saiu da ficção e se transformou em realidade. Quer dizer, no filme, na verdade, era uma antecipação científica do que estava acontecendo. E talvez um ponto que a gente tem que olhar é que a ficção científica é uma antecipação científica. Coisas que pareciam impossíveis, talvez não sejam. Acho que por dois motivos, né? Porque os pesquisadores da ficção conhecem alguma coisa, e segundo, porque eles plantam um sonho, né? Eles plantam um sonho na cabeça da gente e a gente acaba indo em direção àquilo. Da Terra à Lua, em 1850, imagina, você não tinha nem avião. Estou pensando aqui, o avião tem 115 anos, você falou, a gente tem poucas missões espaciais, né? Mas se você pensar que o avião tem só 115 anos, a gente não tinha voos, e agora, se você vai a um aeroporto grande, é um enxame, né? Assustador, você desce nos Estados Unidos com o avião coladinho em você. Há 200 anos você cruzava os oceanos à vela. Isso esteja maluco, né? 200 anos você cruzava a vela. Então, uma viagem de Londres à Austrália levava uns 4, 5 meses. Hoje você tem um voo de Sydney a Londres em 16 horas, 17 horas. Nós estamos falando que 200 anos. Então, está evoluindo. E claro que isso traz, obviamente, muitos digamos, desafios novos. Se a gente pegar a população da Terra, a gente vê que nós chegamos ao primeiro bilhão de habitantes no planeta em torno de 1850. De 1850 para cá, nós estamos falando de 170 anos, saindo de 1 bilhão para quase 8.
Então, você vê, milhares de anos para chegar a 1 bilhão. Em 170, chegamos a 8. Então, com novos desafios. A tecnologia nos trouxe muita coisa, mas também nos traz desafios. Temos que saber isso. Quer dizer, o desafio é como eu relaciono a velocidade das mudanças com a adaptação da sociedade. Quer dizer, a progressão geométrica faz parte do nosso tempo, né? Uhum. Exatamente. Maravilha, César. Prazerzaço, aprendi bastante. Adorei sua visão de mundo, né? Esperamos aí, quem sabe, no futuro. Pô, foi muito legal. Conversar de novo, quem sabe ao vivo, né? Não, vamos fazer ao vivo, sim. Vamos fazer ao vivo, sim. Não, Nós vamos ainda ter o estúdio do Rock the Future, né? Nós vamos voltar ao tempo, viu? Num modelo mais vintage. Na verdade, a gente até tem o nosso local de gravação, é que hoje não daria mesmo, porque eu estou em São Paulo, Cris em Brasília, você no Rio. Hoje a gente teria que fazer uma ponte aérea para isso funcionar ao vivo. O ideal seria ter já o teletransporte, né? Que eu possa ir e voltar no mesmo ou o dia. Metaverso, que a gente pudesse mentalmente Você vai achar algum jeito. O HoloLens está fazendo já os hologramas. Ou viajar lá para o Rio e encontrar o César em algum lugar. Muito mais legal. Muito legal, né? Estão convidados a vir para cá. A gente faz uma reunião, gravação de frente para o mar. Volta e meia, principalmente nas startups, eu trago o pessoal para uma troca de ideias, né? Fazendo parte do conselho. Vamos conversar no Rio. A gente fica caminhando na praia, vamos Forte Copacabana, Pão do Arpoador. As ideias fluem naturalmente. Olha só. Eu ia falar, você viu que ninguém falou em ir a Brasília, ninguém nem pensou e cogitou vir a São Paulo. O negócio é o Rio, a gente já sabe onde marcar. César, obrigada. Eu fico sempre... Eu sou uma nerd... Eu ia falar que eu sou uma nerd escondida, mas é mentira, todo mundo sabe que eu sou nerd. E cada vez eu fico mais. Então, eu fico muito empolgada quando eu tenho essas discussões sobre avanço de tecnologia com gente que não só fala sobre isso, mas que põe a mão ali, que está ali nos projetos vendo, e adoro essa parte científica, porque acho que dá para aprofundar bastante as discussões, e eu fiquei mega empolgada e feliz. Então, Cris, desculpa, eu voltei, agora eu vou fazer um monte de perguntas e vou tagarelar em todos os próximos episódios. Manda ver. Né? Para acabar com o problema dos últimos 2, que você estava tranquilo sozinho aqui. Welcome back. Obrigada, valeu, pessoal. Pessoal. Muito legal estar com vocês. Cris, Márcia. Nos vemos. Vou mandar um beijo para o Cacá, senão ele vai chorar. Valeu pela audiência, quem ficou aí com a gente até agora, viu? Obrigada. Tchau. Até mais. Até mais.